Então, vamos começar nossa aula de rastreabilidade de dados no laboratório. Primeiro, eu queria trazer para vocês um conceito. O que é rastreabilidade? A gente está falando de rastreabilidade, mas o que é rastreabilidade? Pode ser óbvio, mas não é. Então, já vai colocando isso aí na sua cabeça. Nada é óbvio, nada é claro. A gente precisa sempre discutir, falar do assunto e determinar as coisas, tá? A gente não pode cair no erro de achar que tudo é óbvio, que achar que tudo é claro demais e não falar, e não treinar, e não ensinar. Então, vamos abordar aqui, então, o conceito de rastreabilidade. E para falar de rastreabilidade, eu trouxe aqui esse painel, que é comum aí nos aparelhos de mídia, né? Todo mundo conhece, né? Quem é da minha época e quem também não é, conhece esses desenhos aí. Então, o que é a rastreabilidade? É a gente ter acesso a este painel de controle de todas as informações referentes a um produto ou serviço. Então, a gente consegue dar o play ali, colocar para rodar um processo. Eu consigo retroceder naquelas atividades e ver como que tudo aconteceu antes do momento que eu estou. Eu consigo avançar também, dependendo do momento que eu estou analisando, eu consigo avançar nessa linha do tempo e ver qual foi o resultado daquilo. Eu consigo perceber as interrelações que existem entre diferentes fluxos de trabalhos e diferentes atividades, perceber como que aquele processo está interligado, o que impacta direta ou indiretamente aquele meu processo. Eu consigo voltar uma etapa antes, avançar uma etapa para frente, ver um setor que vem antes, como que esse meu produto, essa minha matéria-prima chegou no meu processo para ser trabalhada, como que ela saiu e o impacto que teve depois. Eu consigo retirar, ejetar registros disso tudo. E é o que eu estou analisando, na verdade, né? O que a gente avança, volta, analisa, são os registros das nossas atividades. Então, a gente consegue ter acesso a esses registros e rodar essas informações quantas vezes a gente precisar. Voltar nessas informações, reanalisar registros, revisitar dados que foram registrados. Então, é só para vocês aqui associarem, né, este painel. Então, temos ali também o botãozinho de stop, né, que a gente consegue parar em um determinado momento e focar uma análise crítica ali, por exemplo, se for uma análise crítica de melhoria contínua. O registro, né, é a gravação disso tudo. Eu consigo pausar determinada ação para interferir com algum ajuste ou melhoria, para acertar o meu processo, para melhorar o meu processo, e tudo isso é rastreabilidade. Então, quando vocês virem agora um painel de controle, assim, vocês vão lembrar, rastreabilidade de dados. Segundo a nossa norma, então, rastreabilidade é a habilidade de rastrear o histórico de processo, de processamento, origem dos materiais e suas partes, aplicação, distribuição, localização do produto ou serviço antes e após a entrega. Ou seja, é a capacidade, a habilidade de ver e rever a história de um produto ou serviço, desde o seu nascimento até a sua aplicação final lá na mão do cliente. Eu analisar todo esse percurso, toda essa história, é a rastreabilidade. A rastreabilidade é esse histórico, é a análise da origem, aplicação, distribuição, localização dos produtos e serviços dentro da sua organização, da sua indústria, do seu laboratório e também depois, quando chegou lá na mão do cliente.
E quando a gente fala de rastreabilidade metrológica, aí a definição é propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações. Ou seja, histórico, né? E cada um contribuindo para a incerteza de medição. Ou seja, a gente está falando da história daquele produto ou serviço, da vida daquele produto ou serviço. Então, cada etapa por onde ele passou, cada processamento que aconteceu, cada informação que foi acrescentada ou mudada, precisa estar ali registrada, documentada, para eu poder revisitar essas informações e analisar essas informações. Então, quando a gente fala de rastreabilidade, não tem como a gente não falar de registros, de documentos, né? E a gente vai falar mais um pouquinho disso mais para frente. Então, qual que é a importância da rastreabilidade? Vocês já começaram a entender. Mas vamos lá. Precisão e controle. Rastrear dados ajuda a identificar rapidamente erros e inconsistências e permite ações rápidas de prevenção e correção. Quando você tem um bom controle do seu processo, quando você acompanha cada etapa das suas atividades e entende o que precisa ou não precisa e o que pode, o que não pode acontecer ali, você tem total controle e gestão daquele processo. Então, você consegue perceber qualquer tendência de desvio ou qualquer desvio de fato, qualquer erro, qualquer falha, e isso permite que você tenha ações mais rápidas, mais prontas, ou para correção ou para prevenção. E é importante que a gente tenha esse controle, essa precisão nos nossos processos, para garantir que o nosso produto, o nosso serviço, seja entregue na mão do cliente de forma segura, com qualidade. Então, quanto antes a gente identificar qualquer problema, melhor. Porque quando chega na mão do cliente, é muito problemático. Principalmente nós que trabalhamos na área da saúde. Isso é muito, 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 muito crítico. Transparência. A rastreabilidade também, ela permite essa transparência da organização, porque ela consegue demonstrar a conformidade com requisitos, seja em auditorias internas ou externas. Então, os registros, os documentos, essa rastreabilidade, ela é uma evidência que os procedimentos foram seguidos, que os requisitos estão sendo cumpridos, que o produto e o processo está dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. Essa transparência, esses registros, essas evidências, é o que ajuda a fortalecer a reputação e a credibilidade da empresa. Quando você tem um determinado controle do seu processo, uma precisão nas suas atividades e nas suas análises dos dados, você tem evidência de tudo isso que você faz. Você aumenta a sua reputação e as pessoas acreditam no seu negócio. As pessoas confiam no seu produto, no seu serviço. Então, transmite confiança aos clientes e às entidades reguladoras e fortalece também a marca no mercado. A rastreabilidade, ela é como se fosse a prova, né? Não adianta nada só a gente falar, não, a minha empresa, ela é muito séria, ela faz, ela tem qualidade. Tá, mas cadê a qualidade? Não, os nossos materiais são, estão dentro da qualidade da lei e tal. Cadê? Como que você prova isso? Os registros, eles são as provas dos fatos que ocorrem. Então, sabe aquela frase, não lembro, então não fiz? Eu, os jovens aí, eu já ouvi alguns jovens falar isso, se eu não lembro, então não fiz.
Aqui também é a mesma coisa. Se não registrou, não foi feito. Como que você vai provar? O registro, ele é muito importante. É necessário a gente ter registros de tudo. E a gente vai falar mais para frente como que a gente vai trabalhar esses registros, tá bom? Então, o que que a rastreabilidade nos traz? Precisão e controle, transparência, reputação e credibilidade. Os impactos positivos, então, disso tudo, as consequências, é melhoria contínua, porque para a gente trabalhar a melhoria contínua num sistema de gestão, a gente precisa de fazer análises críticas. A gente precisa fugir do eu acho, fugir da intuição, né? As pessoas que estão ali numa gestão, numa liderança, numa gerência, e as pessoas também que estão tomando decisões ali na bancada do laboratório, não podem achar nada. A gente precisa saber. Então, eu achei que podia pegar. Não, não podia. Eu achei que podia ficar fora da geladeira. Não, não podia. Eu achei que podia descartar. Não, a gente precisava guardar. Então, a gente não acha, a gente precisa verificar as informações. Verificar informações. E as informações são os registros. Então, a gente analisa, a gente melhora o nosso processo, a gente melhora as nossas atividades, o nosso trabalho, baseado em dados, em análise crítica e lógica de dados. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa subjetividade. Eu estou sentindo que isso vai dar certo. Não, a gente precisa embasar as nossas decisões. E os dados, eles são para isso também. Então, a melhoria contínua, a gente consegue melhorar o nosso trabalho, a gente consegue melhorar o nosso processo, a nossa organização, quando a gente tem uma rastreabilidade dos dados, porque a gente vai retroceder, a gente vai olhar para trás, ver como que a gente era, como que a gente está e como que a gente pode ficar. Melhor gestão de estoque, muitos laboratórios e algumas outras empresas no mercado assim têm certas peculiaridades assim de atividade que a gestão de estoque é muito mais complicada, né? E se você não tem uma cadeia de suprimentos padronizada, não tem registros adequados disso, e não consegue rastrear as suas atividades, você não tem um bom controle de estoque. E o estoque, ele impacta muito nas atividades do laboratório. Ele impacta lá na bancada e ele impacta também administrativamente a organização como um todo. Então, o impacto é geral da falta de controle de estoque, né? Então, a rastreabilidade, ela ajuda, inclusive, nesse controle. Análise crítica eficiente, que é o que a gente está falando aqui da melhoria contínua, de ter dados, de ter fontes para a gente analisar, até para a gente se defender também, né? A gente precisa de prova sempre. Tomada de decisão coerente e estratégica, que é o que já conversamos. Melhor gestão de pessoas e de processos. A gestão de pessoas, ela está diretamente relacionada com a saúde do negócio. A gente precisa ter uma boa gestão de pessoas. E para a gente ter rastreabilidade não é diferente. Por que eu disse? Rastreabilidade é a gente ter acesso a um painel para ir e voltar nas informações, correto? Para a gente analisar a vida e o histórico ali de um produto. Como que eu vou ter isso se eu não tenho registro? E quem registra? São as pessoas. Quem pratica as atividades do processo dentro do laboratório são as pessoas. Então, as pessoas estão gerando informações e dados, estão coletando informações e dados, estão registrando informações e dados o tempo inteiro. Então, a gente precisa olhar também para essas pessoas, para que elas saibam o que registrar, como registrar, por que registrar e qual que é o impacto do não registrar as informações corretamente. Então, não existe processo sem pessoas e pessoas sem processo. A gente precisa cuidar dos dois. Maior segurança nos resultados. Então, se eu entrego um resultado e alguém questiona o meu resultado, eu tenho como rastrear, eu tenho como voltar.
e ver o que que foi feito antes até chegar naquele resultado. Se aconteceu algum problema, eu tenho como achar a causa. Se não aconteceu também, eu tenho como provar que não houve e que está tudo dentro do padrão de qualidade. E eu tendo essa rastreabilidade, eu conseguindo comprovar esse meu controle etapa por etapa, eu consigo também dar segurança e aumentar a confiança do cliente no que eu estou entregando para ele. Maior confiança do cliente, consequentemente. E aí a gente fortalece, então, esses três elos, que é a força da organização: qualidade, cliente e regulamentação. Quando a gente tem uma boa rastreabilidade dos nossos dados, a gente consegue garantir a qualidade na nossa empresa, na nossa gestão. E a gente já conversou aqui muito disso, né? Da melhoria contínua, da gestão eficiente. Tudo isso a gente precisa de sair da subjetividade, a gente precisa de uma análise crítica, de um raciocínio lógico em cima de dados e informações que vêm de registros, e isso tudo é rastreabilidade. Eu estou voltando uma informação para analisar aquela informação criticamente. Então, a qualidade depende de uma boa rastreabilidade. O cliente, porque a gente passa essa segurança e essa confiança para o cliente. E como a gente falou, quanto mais a gente tem o controle do processo dentro da empresa e não deixa nenhum problema chegar na mão do cliente, melhor. Mas quando chega na mão do cliente, quando a gente consegue resolver esse problema, porque a gente tem esse controle e consegue rastrear cada passo dessa produção, a gente consegue dar uma resposta para o cliente, resolver o problema dele. E o cliente ele fica satisfeito quando ele tem uma reclamação, um uma questão para resolver e a empresa resolve e prova que tem controle e está pronta, consegue identificar rapidamente e está pronta para resolver rapidamente também. Então, essa relação com o cliente, ela também é muito fortalecida. E ela é importante, porque, principalmente na área da saúde, nos laboratórios, a gente está lidando com informações dos clientes. Então, a gente também precisa mostrar para eles que a gente tem este controle, esse cuidado com cada informação, com cada etapa, e garantir que tudo que está ali num laudo final, que seja, é seguro, é confiável, é verdadeiro, foi entregue de forma criteriosa, cuidadosa. Não é como se a gente fizesse uma calça jeans que saiu ali com uma barra mal costurada, né? Quando a gente está na área da saúde, a gente lida com questões muito sensíveis. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a rastreabilidade, ela é a garantia e o controle dessa segurança. A gente precisa garantir para o cliente que a amostra dele vai ser bem cuidada, que as informações dele serão bem guardadas. A gente precisa garantir isso tudo. Isso tudo está dentro da rastreabilidade e da gestão de documentos. Então, a rastreabilidade ela é um pilar muito importante da gestão. E a regulamentação é o outro elo, porque são ali as normativas, tudo aquilo que regula a atividade da sua empresa. É o que fala se você pode existir no mercado, né? Mas mais do que só entregar para os órgãos reguladores a prova, os registros, né? A gente conseguir rastrear e mostrar para eles, olha, eu cumpri, tá? Aqui a prova. Além de ter, né, este poder, a rastreabilidade te dá este poder, né? É importante a gente entender que a regulamentação, ela existe por um motivo. Ela está ali para regular aquela atividade com um objetivo. Então, a Anvisa, por exemplo, ela precisa preservar o bem-estar da sociedade. Então, ela vai colocar ali regras para as organizações cumprirem em prol da segurança, da saúde, do bem-estar social. Então, ela vai
precisar de provas de que você realmente cumpre isso e pode exercer sua função, pode trabalhar. Isso falando mais de questão de fiscalização, né? Mas também temos as certificações e as acreditações, que são aqueles selos, né, de qualidade. Então, você precisa também, quando você implementa uma ISO, por exemplo, você precisa também mostrar que você atende aos requisitos daquela norma que você implementou na sua empresa. E tudo isso a gente precisa conseguir pegar de maneira muito eficiente. Se eu tenho uma informação, alguém me pede uma informação, eu preciso saber onde buscar essa informação. Isso tudo faz parte da padronização e do cuidado na rastreabilidade, porque não adianta nada você registrar, você ter documentos, mas você não sabe acessar esses documentos. Você não sabe analisar os dados que estão escritos ali, né? Então, como garantir essa rastreabilidade? Primeiro, registro, que é o que a gente está falando até aqui, né? A documentação precisa ser completa e todo dado gerado deve ser registrado de forma clara e detalhada, preservando o histórico de alterações. Então, quando eu vou registrar informações, eu preciso registrar de forma clara. Por quê? Porque eu vou ter que analisar essa informação posteriormente, não vou? Então, eu preciso que ela seja clara, que eu entenda agora e eu entenda depois. Então, se agora, no momento, neste contexto, eu entendo isso daqui, mas se passar 5 anos, quando eu ler isso daqui, eu vou entender? Não, porque eu vou estar fora do contexto, não estou sabendo o que está acontecendo no momento. Então, precisa adicionar alguma informação? Adicione. Então, os registros, eles precisam ser, assim, claros e detalhados, na medida necessária. Não é para ficar escrevendo um monte de coisa. A gente precisa da informação exata, completa, a informação completa que a gente precisa. O detalhamento é esse, na completude que a gente necessita. E ela tem que ser clara. E a gente precisa preservar um histórico de alterações. Então, a gente tem um registro, um documento, ele foi atualizado, ele foi alterado. Eu não posso simplesmente pegar esse outro registro e sumir com ele. Eu tenho que mostrar o que que mudou, qual que era a versão anterior, qual que é a versão atual. Eu tenho que ter esse histórico de documentos também, porque isso é importante para dar segurança e validade dos dados que você está analisando. Precisa existir devida disponibilidade, guarda e conservação. Os registros precisam estar disponíveis para quem precisa ter acesso a esse registro. Então, determinados registros de informações não podem ser acessados por todos os colaboradores da empresa. Só alguns cargos específicos que podem ter acesso àquela informação. Então, eu tenho que manter essa restrição de acesso. O pessoal que registra essa informação também, eles têm que ter acesso ao formulário. Porque se eu preciso registrar, eu preciso ter o formulário para criar aquele registro. Porque às vezes a pessoa precisa registrar, mas quando está ali no momento, cadê? Não tem o formulário aqui, ou então se é no computador ela não tem acesso, e aí tem que ficar pedindo outra pessoa, e isso quebra completamente ali ah, o ritmo dos trabalhos aí no laboratório. A guarda, ela precisa ser adequada também, no local adequado, com esse acesso, essa restrição de acesso adequada e preservado. Esse registro, ele precisa ficar guardado por 5 anos? Ótimo. Então, durante esses 5 anos, eu preciso garantir que o meu registro, ele vai estar legível, que nenhuma informação vai ter sido apagada, deletada, alterada, rasurada, né? Então, eu preciso preservar a integridade desse meu registro. Quando a gente se depara com isso tudo aqui, o que que a gente faz? O que que a gente tem escrito aqui? Eu tenho uma informação que é importante para mim,
mas eu não sei o que está escrito. O registro, ele precisa ser feito de forma clara, né, que a gente viu, completa. Aqui não está claro, nada está claro. Se eu precisar voltar nessa informação para conseguir chegar à conclusão, a uma causa de algum problema, de algum desvio que aconteceu no meu processo, eu nunca vou conseguir. O que que está escrito aqui? Duvido vocês acertarem o que está escrito. Duvido. Eu vou contar para vocês o que está escrito aí. Aí está escrito, é uma data e um nome. A data é 15/9/21 e o nome é Naira. Não, é isso que está escrito aí. Você pode até ter acertado, mas foi no chute. E quando a gente está lidando, né, com dados mais sensíveis, mais críticos, que vão impactar os nossos resultados, os nossos produtos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Agora eu estou escrevendo, eu sei o que que é. Amanhã eu vou saber, a gente tem que garantir isso. Mapeamento de processo. Todo fluxo de dados precisa ser padronizado, conhecido, controlado, desde o momento da coleta até o arquivamento final. Então, a gente precisa mapear o nosso processo e entender exatamente como que funciona cada atividade e como que elas se interligam. Entendendo o meu processo e sabendo qual que é o produto de cada atividade, o que que eu preciso em cada atividade, eu consigo determinar quais que são as informações que são críticas, que são importantes e que precisam ser registradas. E esse conhecimento precisa ser passado para as pessoas que estão efetivamente trabalhando no processo, executando as atividades do processo. Quando a gente sabe o porquê e o para que a gente faz as coisas, a gente consegue desenvolver muito melhor nossas atividades. Porque é comum que, durante a nossa atividade, na correria do dia a dia, se eu estou com pressa, se eu estou nervosa, se eu estou estressada, eu vou deixar de fazer aquilo que não tem importância para mim. E se eu não entendo a importância do registro, o impacto daquele registro, para que que ele é usado, eu vou deixar de fazer. Porque já aconteceu em empresas que eu estava, de pessoas não fazerem registro exatamente por isso. Ah, eu fico escrevendo isso daí, ninguém olha isso, não sei para que serve isso, eu estou sem tempo, estou atrasada, estou agarrada, como a gente diz aqui em Belo Horizonte. Estou agarrada, não dá para fazer. Então, a pessoa precisa entender o porquê daquele registro, por que que ele é importante, como que ele vai ser usado e analisado, e se ele não for feito, qual que é o impacto negativo disso. Então, é importante a gente trabalhar com consciência, sabendo o que que a gente está fazendo e o impacto do que a gente está fazendo. Então, desde a coleta dessas informações até o arquivamento final dessas informações, a gente precisa controlar, a gente precisa determinar e padronizar como vai ser a coleta e como que vai ser o arquivamento e a guarda desse documento. Atribuição de responsáveis. As operações e os registros devem ser atribuídos a um responsável, que deve assinar e se responsabilizar pela execução. Então, nós falamos que registro é a evidência de um fato que aconteceu, né? Então, se eu percebi alguma coisa e eu peguei um registro e anotei aquela informação, peguei um formulário e anotei aquela informação, eu vou assinar, porque eu sou a testemunha. Eu olhei na balança e vi que deu 2,1 quilo. Eu coloco lá 2,1 kg, radaça, porque eu sou a testemunha. Eu que estou transcrevendo aquele fato, transformando aquilo em registro, que será revisitado posteriormente. Então, precisa haver responsáveis.
E cada registro precisa ser atribuído a uma pessoa. E as pessoas precisam ser treinadas e qualificadas para isso. Então, eu preciso saber como eu vou registrar, o que eu vou escrever, como, onde. Tudo isso eu preciso padronizar. Práticas no dia a dia, então, que garantem esta rastreabilidade. Padronização de processos e treinamentos. Então, é tudo padronizado, organizado, determinado, e todo mundo é treinado neste padrão e sabe como é que é. Então, se eu e Joana fazemos a mesma atividade, o registro resultado do meu trabalho e do dela vão ser iguais. A forma de registrar a linguagem, os sinais, o local, tudo vai ser igual, porque isso precisa ser padronizado. Padronização de formulários. Então, o formulário de registro ele precisa ser padronizado. Isso é muito importante, porque se cada hora o pessoal lá, ai, muda o design, muda isso, aí agora eu colocava a data aqui, agora eu coloco lá no final. Coisinhas simples, mas que prejudicam muito no dia a dia, tanto para o registro, porque na hora do registro vai ter que precisar ficar procurando naquele formulário onde coloca a informação, e para a rastreabilidade vai impactar. Porque quando eu for voltar nestes registros, eu vou ficar perdida, porque cada hora essa informação está num local. Então, o padrão, ele cadencia as atividades, ele ajuda na produtividade, na execução das tarefas. Uso de tecnologias, então, cada dia mais a gente está usando mais as tecnologias ao nosso favor, e na gestão de documentos ela é muito positiva. Então, ter tecnologias à disposição, procurar, implementar, usar softwares diferenciados, mais robustos, mais preparados, ajuda muito, tanto na coleta quanto na análise de dados. Sistemas integrados com equipamentos. Então, se eu tenho, por exemplo, um computador ligado à minha balança e eu não preciso olhar para o visor, ver quanto que deu a pesagem de uma amostra lá, por exemplo, e passar isso para um papel, ou até mesmo para uma planilha que seja. Se isso é automático, eu tenho muitas vantagens, porque eu tenho um registro automático, eu tenho otimização do meu tempo, otimização do trabalho do operador, diminuo erros de registro, né, tanto manual quanto ali digitado, né, o erro humano, essa inserção manual de dados, seja ela digitada ou escrevendo, né, a gente diminui essa possibilidade e a gente aumenta, né, facilita a gestão também destes dados, quando ele é de forma automática. E inspeções e auditorias periódicas. Então, a gente tem tudo padronizado, a gente tem tudo treinado, todo mundo está ali, o processo está rodando bonitinho. Mas eu preciso constantemente auditar essas atividades, estar de olho ali, como que essas atividades estão sendo feitas, se os registros, eles estão sendo devidamente capturados e registrados. Porque quanto mais cedo a gente identificar qualquer erro ou desvio, melhor. Então, a gente tem que ficar atento sempre a essas informações. Quanto mais rápido a gente intervir e ajustar qualquer problema ou evitar que algum problema aconteça, melhor. Então, a gente sempre está com informações e olhando para essas informações para manter o controle e a qualidade do nosso trabalho. Então, quais que são os principais erros, né, que acontecem e como a gente pode solucionar? Então, falta de padronização. Cada hora um escreve de um jeito, um registra de um jeito, cada hora é uma forma de registrar, é uma informação que se registra, não pode. A gente precisa ter padrão. E não dá para a gente achar, de novo, a gente não acha, que o outro sabe. Ai, gente, é lógico, né? Está escrito aqui nome, data e cor, é lógico, né? É só ler e fazer. Não, não é só ler e fazer. É nome, eu vou preencher. Mas como que eu vou preencher esse nome? Tem que ser o nome completo, todo completo? Eu posso abreviar? Quando for muito grande,
e não couber ali no campo, como que eu faço? Qual que é o padrão de abreviação? A data vai ser data completa, o ano completo ou não? Eu preciso colocar o dia da semana também? O horário, cor, né? Por exemplo, né? Uma análise qualitativa. Eu tenho padrão de cor, uma tabela ali, eu posso colocar lá uma grená com fundo lá, azul. Então, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que saber como preencher as coisas. Não é só preencher. As informações precisam também ter uma lógica de acontecer. Para quem for analisar essas informações e for revisitar ali, quando for rebobinar a fita, rebobinar. Agora eu entreguei minha idade, hein? Quando for rebobinar a fita, você consegue chegar exatamente no ponto que você quer e ver ali a informação que você quer, independente de quem estava ali registrando aquela informação, né? Então, a gente precisa padronizar, implementar, treinar e controlar. As pessoas precisam ser treinadas, ensinadas de como devem preencher e como devem gerar registros, como devem registrar informações. E essas padronizações precisam ser controladas, porque se eu tenho um fluxo de trabalho determinado, e em algum momento, alguma atividade mudou, eu preciso atualizar as pessoas. Todas precisam estar cientes da atualização e trabalharem no modelo atualizado. Erros manuais, a gente já falou muito, né, aqui sobre erros manuais. Então, como que a gente pode trabalhar esses erros manuais? Automatizando, né, a gente já conversou aí sobre automatização. Usar listas de seleção. Então, seja em software mais robusto, até uma planilha de Excel, dá para a gente colocar aqui uma lista de seleção. Então, quanto menos descritivo for o registro, quanto menos letras, quanto menos números a pessoa colocar, menos menos erros vão acontecer, né? As chances de erros vão ser muito menores. Então, coloque opções para a pessoa só selecionar aquela opção. Então, preciso preencher um formulário na recepção, dentro do laboratório, dentro da fábrica, dentro do controle, em qualquer lugar, em qualquer setor. Eu posso colocar, existem informações, padrões, que eu posso fazer uma lista de seleção para evitar que a pessoa tenha que escrever aquilo tudo, ou tenha que preencher aquilo tudo toda vez que ela for girar aquele registro. Então, isso ajuda muito, fora que acelera o processo também, né? Inspecionar os registros, sempre, se tiver algum erro ou qualquer incongruência, ou eu não entendi o que está aqui, já volta em quem registrou e já resolve ali na hora. E gerir o ambiente de trabalho. A gestão de pessoas, ela é muito importante. Se você está num ambiente que ele é confortável, tanto fisicamente quanto o clima ali, as pessoas, você trabalha muito melhor, a sua cabeça funciona muito melhor, o seu raciocínio é muito mais leve e as coisas funcionam melhor. Quanto mais pressão, quanto mais estresse, quanto mais opressão, problemas, intrigas, isso tudo prejudica as atividades. Então, é importante que o ambiente de trabalho também seja cuidado, né? Que as pessoas também estejam trabalhando de forma tranquila, num ambiente saudável. Vou botar o próximo aqui. Armazenamento inadequado. Se eu não armazenar essas informações no local correto, da forma correta, eu vou perder essas informações. E se eu perco informação, eu não rastreio nada. Se eu não tenho gravação, eu não consigo selecionar nada, não consigo voltar, não consigo adiantar, não consigo nada. Aquele meu painel não vai funcionar, porque não tem nada para eu rodar ali. Então, o armazenamento ele precisa ser adequado. Então, primeiro, você vai padronizar os seus registros. Como que vai acontecer, quem que vai, quem que não vai, como é que vai ser o formulário e tal.
Eu vou fazer tudo para evitar os erros manuais, para eu garantir uma rastreabilidade eficiente. Então, o que eu puder automatizar, eu vou automatizar, vou gerir melhor ali o ambiente de trabalho, vou fazer inspeções, vou acompanhar o pessoal, para todo mundo ficar confortável e conseguir ali fazer da forma certa. E aí eu vou pegar isso tudo e vou guardar de forma adequada, porque eu não posso perder. Todo esse trabalho que eu construí, eu não posso perder. Então, o armazenamento, ele precisa ser adequado. Por tudo que a gente falou, eu preciso que essa informação, ela se mantenha ali, íntegra, inteira, completa, legível, acessível, porque não adianta nada, eu guardei a informação. Aí eu preciso acessar essa informação. Eu não consigo, não sei onde que está no meio de um outro documento que não tem nada a ver. Então, eu preciso ter uma lógica. O armazenamento, ele também precisa ser controlado, padronizado. E as pessoas que têm acesso precisam saber onde arquivar, como arquivar e quem pode ir lá e acessar essa informação. Então, a gente vai padronizar e temos aqui também o 5S, que é um método muito, mas muito poderoso de produtividade e organização de trabalho. Muita gente acha que é só arrumar o escritório e limpar, mas não. 5S é uma ferramenta de produtividade poderosíssima e ela ajuda, ela orienta, ela dá base para a gente manter aí essa organização e esse controle adequado de informações também. Então, resumindo, rastreabilidade. O que que é rastreabilidade? E a gente ainda vai ver mais duas aulas aqui específicas de rastreabilidade. E aí vocês já vão entrar para essa aula sabendo o que que é rastreabilidade, os impactos e todas as nuances que envolvem ali um registro e uma análise de informação. Então, rastreabilidade, ela não é burocracia. Rastreabilidade, então, é gestão. Rastreabilidade é qualidade. É trabalhar com informações para garantir o padrão de qualidade e entregar produtos e serviços seguros e confiáveis para o seu cliente. Vou deixar aqui com vocês, então, as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para interagir comigo lá. Sigam, curtam os materiais, mandem mensagem. Eu adoro trocar ideia. Eu sempre falo nos meus cursos que eu gosto de aprender com as pessoas, eu sempre estou aprendendo. E eu gosto que as pessoas conversem, tragam dúvidas, e eu aprendo demais também quando eu estou conversando com vocês. Então, fiquem à vontade. Tá aí os QR Codes do Instagram, LinkedIn e YouTube.